Diretoria do São Paulo pronta para vender mais um jogador. Sinal de alerta é ligado do São Paulo. Vamos comentar muito sobre isso, vamos falar muito aí também sobre a situação dramática e polêmica aí do Lucas. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilidade, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, quero começar o vídeo aqui, meu parceiro, falando sobre Campeonato Brasileiro, porque, irmão, se há uma preocupação hoje, é só essa. Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo preocupado aí porque o São Paulo faz uma campanha terrível, né, cara? Times que voltaram de Série B, que estão bem na frente do São Paulo, fazendo campanhas bem melhor. O time tem um tempão que não ganha, se não me engano, tem 4 derrotas consecutivas aí, o São Paulo. E, cara, eu vi aqui um número ontem, ou melhor, alguns números, até que eu fiquei um pouco assustado. A página aí, Jogos SPFC, fez um levantamento. Aqui tá dos números, né, geral aí, da gestão do Leco no Campeonato Brasileiro, né, nos campeonatos brasileiros, e também os números gerais, né, da gestão Casares nos campeonatos brasileiros, tá? E, cara, inacreditavelmente, a gestão do Leco, cara, tem aí números melhores em tudo quando a gente se fala em Campeonato Brasileiro em relação, né, em comparativo à gestão Casares. Aí tá falando, pô, Gabriel, mas o Casares foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Paulista, foi campeão da Supercopa. Verdade, isso é um fato inquestionável. Só que o assunto aqui é Campeonato Brasileiro. Todo mundo tá preocupado com o brasileiro, né? Com o brasileiro? Então vamos falar sobre o brasileiro, que é o que importa. As Copas, irmão, é mais pra frente e não tem importância agora, não. É mais pra frente aí as Copas, tá? Quem trouxe esse levantamento aqui, como eu falei, foi os Jogos SPFC, que é uma das melhores páginas aí, pelo menos pra mim, de São Paulo, né? Quem não segue lá, segue os caras lá, que eles são muito bons. Os Jogos SPFC fez aqui o levantamento com o seguinte, ó. O aproveitamento geral, tá? Geral, da gestão Leco no brasileiro foi de 53,2%. A do Casares aí, atualmente, né? Porque não acabou ainda, até aqui o Casares tem aí 44,7% de aproveitamento, né? Aproveitamento geral aí nos campeonatos brasileiros. Jogos em casa. A gestão do Leco aí teve 65% de aproveitamento jogando em casa. Na gestão Casares, o São Paulo teve 58% de aproveitamento. Jogos fora de casa, que essa aqui é uma questão. Jogos fora de casa. A gestão do Leco teve 41% de aproveitamento, tá? Jogando fora de casa. A gestão Casares, 30% jogando fora de casa. Gols marcados, tá? Na gestão do Leco e no brasileiro, o São Paulo fez 241 gols, né? E o São Paulo do Casares fez 201 gols. Aí é óbvio que o São Paulo tem os números de jogos, né, cara? Até porque o Casares ainda tem esse brasileiro, tem a gestão do ano que vem, o ano que vem da gestão dele, né? E gols sofridos, o São Paulo do Leco no brasileiro tomou 188 gols e o São Paulo do Casares, né, tomou 197 gols. Resumindo, os números do Leco no brasileiro, na gestão do Leco, os números do São Paulo aí no brasileiro com a gestão do Leco são melhores jogando em casa e jogando fora. O time fez mais gol, né, cara? Tomou menos gols e o aproveitamento geral da gestão do Leco no brasileiro também é melhor do que a do Casares. Aí, resumindo o que eu falei, pô, Gabriel, mas é que o Casares foi campeão. Beleza, a gente tá falando de Brasileirão, cara. De Brasileirão, porque os brasileirões, né, dessa gestão Casares é muito ruim, exceto do ano passado, que conseguiu fazer um campeonato equilibrado e o campeonato inteiro o São Paulo ficou na zona de Libertadores e conseguiu se classificar para Libertadores. A gente foi para Libertadores, a gente está na Libertadores esse ano porque ficou em sexto no Brasileiro do ano passado, fez uma campanha digna. Agora o resto são campanhas horríveis, né? Campanhas muito ruins aí que o São Paulo faz com essa gestão do Casares, né? Então, inacreditável, né, cara? O São Paulo no brasileiro aí do Leco ter números melhores em tudo do que o Casares. Diz muito, né, sobre os campeonatos brasileiros que a gestão Casares faz, cara. Em 2021 o time foi campeão paulista, depois foi uma tragédia no brasileiro, a temporada inteira foi horrível, né? Em 22 também o São Paulo foi muito mal. Em 23, cara, porra, o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil e também fez um campeonato brasileiro, porra, mediano pra horrível, né, cara? Brigando por ela sem nenhum tipo de pretensão. 2024 foi ok, foi pra Libertadores. E 2025 começou muito mal, cara. Estamos ali a um ponto da zona, né? Então, o problema, cara, aí
estrutural, né, rapaziada? Não é, porra, técnico, porra, jogador, o problema é estrutural, tá? O problema é estrutural. Como todos os problemas que acontecem no São Paulo, é culpa da diretoria. Jogador, técnico, isso é a coisa mais fácil do mundo de resolver. Demitir técnico, contratante, isso é a coisa mais fácil do mundo. A gente sabe muito bem que o problema do São Paulo, no geral, é estrutural. E estrutural vem de cima, né? Da gestão aí para baixo, né? Então, é uma coisa já estrutural, rapaz, estrutural. Tem que fazer aí, né? Enquanto não chegar uma gestão, irmão, com mentalidade diferente, com modos operantes diferentes, que vem com profissionalismo e não com coleguinha, né, do conselho para trabalhar no futebol, no dia que tiver isso, no dia que mudar isso, talvez a gente tenha rumos diferentes. Mas enquanto as gestões do São Paulo, aí, né, os presidentes, colocarem pessoas amadoras que não tem nada a ver com futebol na gestão do futebol, vai ser assim, né? Vai ser assim, tá bom? Aí, ainda emendando sobre o brasileiro, o André Hernan trouxe alguns bastidores aqui sobre o alerta ligado no São Paulo, né? Como eu falei, o São Paulo está um ponto da zona aí, todo mundo preocupado, e dentro do São Paulo não é diferente, tá? Segundo o André Hernan, o São Paulo ligou internamente o sinal de alerta. Olha só, há um alerta muito claro, é um temor. Dentro do São Paulo, há um temor do time entrar num espiral e que não consiga sair. Como aconteceu com o Santos. É aquela coisa, né? Time grande, quando chega lá embaixo, fica complicado. Há um temor sobre isso e não é de hoje. É o maior temor, o fantasma do rebaixamento. Porque o São Paulo é um clube que nunca teve um descenso. Seria uma marca negativa muito grande para essa atual gestão. O temor gigante hoje dentro do São Paulo é brigar para não cair até o final e entrar numa situação de não conseguir mais sair, né? Foi o que informou aí o André, né? Então essa preocupação que a torcida tem com o brasileiro também, né? É uma preocupação que tem lá dentro do São Paulo. Menos mal, né? Até porque se a torcida aqui fora tá preocupada, as pessoas lá dentro também tem que ter preocupado aí, né? Com a campanha bem ruim que o São Paulo faz até aqui no Brasileirão. Só que assim, cara, falando um negócio pra vocês, o São Paulo tá bem mal no Brasileirão. Já teve vários jogos em casa que eram para ter ganhado, né? Como é o caso do jogo contra o Sport, que empatou, o jogo contra o Mirassol, que perdeu, o jogo contra o Vasco, que porra, foi amassado, né? Aí teve o jogo contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, né? Esses jogos aí, cara, era para ter feito pontos. Não necessariamente ganhar todos, né? Porque não tem como ganhar todos os jogos, fazer todos os pontos. Mas, irmão, era para ter ganhado uns 2, 3 jogos desses aí que eu citei, já tava numa situação bem melhor, né? Ou pelo menos uma situação mais tranquila ali no meio para a parte de cima da tabela. Coisa que não aconteceu, né? Mas assim, cara, pro São Paulo ficar nessa parte de baixo do Brasileirão, tem que se esforçar muito, tá? Pro São Paulo, eu não consigo imaginar o São Paulo sendo rebaixado, por exemplo. Ah, meu Deus, o São Paulo vai cair, cara, eu não consigo pensar nisso, desculpa, entendeu? O São Paulo, mano, tem que ser uma tragédia em tudo no São Paulo, em todos os aspectos, pro São Paulo ser rebaixado, entendeu? E por mais que o Campeonato Brasileiro seja muito disputado, e é bem disputado, muito competitivo, bem difícil, cara, tem muito time ruim ainda aí que vai... que a tendência é que caia mais na tabela. Como, por exemplo, tu pega lá na tabela, na primeira parte da tabela tem o Mirassol e o Ceará, por exemplo. Na primeira parte. Tu vai lá, irmão, abre a tabela do Brasileirão, a primeira parte tá lá o Mirassol e o Ceará. Eu acho que esses dois times ainda, ao decorrer do campeonato, vão cair, né? Times que voltam, irmão, times que estão na Série B e vão para A, o primeiro objetivo deles é ficar na Série A, né? É muito difícil ver um clube que está na Série B voltar para A, irmão, e fazer um campeonato brasileiro bem tranquilo. Isso é raro. Então acho que a tendência ainda é Ceará descer, Mirassol descer, e alguns times que estão lá embaixo vão crescer. E eu acho que o São Paulo é um desses, né? Eu acho que o São Paulo vai crescer, o Santos eu acho que vai crescer, o Inter eu acho que vai crescer. Tem vários times grandes, cara, que estão lá embaixo. São Paulo, Inter, Santos, acho que esses times todos aí vão crescer e vão subir. E acho que o caso do São Paulo é esse, cara. Meu irmão, pro São Paulo ser rebaixado, os caras vão ter que acontecer uma tragédia gigantesca e dar tudo errado, né? E não acho que isso vai acontecer. Mudou o técnico, né, cara? Mudou o técnico, que tem um estilo de jogo diferente do antigo treinador. Não tinha mais como o Zuboidi continuar. Tem alguns jogadores voltando de lesão, né? O Marcos Antônio voltou, o Oscar voltou, o Ferreirinha voltou, né? Que é para fortalecer ainda mais o time que tava com muito desfalque até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né, cara? Tinha muito jogador machucado que fariam falta, evidentemente, aí como fizeram nos jogos que teve, né? E agora estão voltando. Aí, né? Enfim, vamos seguir aqui, bora falar sobre venda aí no São Paulo, porque o São Paulo, né, doou, né, não vendeu, doou o Ângelo lá pro time da França, doou também o Matheus Alves lá pro CSKA da Rússia, só que tem que fazer mais uma venda ainda. Informação do Alexander Vieira. O São Paulo precisa de mais uma venda para equilibrar suas finanças em 2025.
quem mais recebeu sondagens e assina com uma chance de receber uma proposta é o Lucas Ferreira. Mas o São Paulo só vai negociar o jogador a partir de 10 milhões de euros, né? Que dá aí 65 milhões de reais, tá? Então precisa ainda fazer mais uma venda. Para quem acha que, pô, vendeu o Matheus Alves, tá tudo certo, não tá. Ainda tem que fazer mais uma venda aí. A última informação sobre negociação de jogador foi justamente essa, do Lucas Ferreira, né? Foi informação que o Jet tinha entrado, né? Tem umas 2-3 semanas, que o Krasnodar da Rússia, que é o time do Diego Costa, que o São Paulo vendeu o Diego Costa, tinha feito uma proposta, né? Se não me engano foi de 6 ou foi de 8 milhões, né? Alguma coisa assim. E o São Paulo recusou, né? E disse que só vende, irmão, só aceita negociar ele a partir de 10 milhões de euros o Lucas Ferreira. Seguindo aqui, ó, do time titular, o André Silva e o Ferrarese receberam sondagens, mas pretendem ficar. Pablo Maia e o Bobadilla também foram jogadores cotados por clubes europeus. O Pablo Maia deve continuar e buscar mais espaço. Já o Bobadilla é o mais acessível para ser negociado, desde que chegue uma oferta satisfatória. É que assim, se a gente for pegar esses jogadores aqui que a gente citou, e a gente for imaginar uma negociação por saída, seriam coisas bem diferentes. Então, por exemplo, tu pega aqui o Lucas Ferreira, você pode negociar o Lucas Ferreira por 10 milhões de euros. Aí tu vê outros jogadores que podem ser vendidos. André Silva e Ferrez. São Paulo não vai fazer uma venda do André Silva e do Ferrez de 10 milhões de euros. Nem perto disso os dois vão ser vendidos, né? Então, são vendas aí, irmão. Não são vendas do mesmo peso, né? Nem mesmo Bobadilla, Ferrez, André Silva, nenhum desses jogadores tem aí, irmão, o valor de mercado, né, que o Lucas Ferreira tem. Então são vendas aí bem desproporcionais se a gente for imaginar aí esses jogadores saindo. O Pablo Maia, cara, ele tem uma questão que é o seguinte, ele é um jogador muito bom, né, ele sempre foi muito valorizado no mercado, porque desde que ele subiu pro time de cima ele só cresceu, evoluiu, virou titular, foi pra seleção e tudo mais, só que ele vem de 2 cirurgias e vem de uma sequência ruim, né, e tem essa questão, tu vende ele por um valor mais baixo, ou permanece com o Pablo Maia, né, para ele recuperar espaço dele, voltar a jogar bem e se valorizar de novo. Essa é uma questão aí. E evidentemente que além de todos esses jogadores que eu citei, tem também os mais jovens, né, que é aqui, ó. Jovens como o Luca, o Igão, Henrique Carmo e o Rian Francisco, pela idade e pelo talento, também não são descartados uma negociação. Isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Enfim, desse aqui eu espero que não venda o Rian. Eu queria também que o Lucas Ferreira não saísse agora, queria que ele ficasse mais um pouco no time do São Paulo, né, cara, pra gente ver ele um pouco mais no São Paulo. Mas de todos aqui não tem que negociar o Rian, né, porque é o mais especial, o mais diferente que a gente tem. E óbvio que a gente quer ver cada vez mais ele ganhando espaço, né, cara, que ele jogue um pouco no São Paulo, porque a gente sabe que na hora que ele explodir de vez, pra começar a meter gol toda hora, ser titular, a gente sabe que a venda é questão de tempo, né? Sabe muito bem como é que é, então vamos ver aí quem que o São Paulo vai negociar, mas, cara, é bem provável que negocie alguém, e acho que, né, cara, o nome mais propício para ser negociado nessa janela já de agora do meio do ano é o Lucas Ferreira mesmo, né? É o Lucas Ferreira mesmo, acho que é uma pena, mas vamos aguardar aí, mais que o São Paulo tem que fazer mais uma venda, isso é um fato, né? Vai ter que negociar mais um jogador aí, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaz, e bora falar sobre o Lucas, que o negócio é o seguinte, o Lucas está numa situação bastante complicada, né? Aí, e ontem, eu acho que foi ontem, né? Foi ontem de ontem, a esposa do Lucas fez alguns posts nas redes sociais, né, irmão? Não vou ler tudo aqui, porque ela fez um texto gigantesco, não tem como ler tudo aqui, né? Mas eu peguei alguns pontos aqui que foi o seguinte, cara. Ela, evidentemente, desabafando, né, incomodada aqui com algumas críticas e algumas pessoas falando mal, até ultrapassando o ponto aí, como sempre tem, infelizmente, em rede social, né? Ela postou, eu peguei alguns trechos aqui, ó. Machuca ver gente falando sem saber, opinando como se soubesse de alguma coisa, quando na verdade não sabe nem de 1% do que a gente está vivendo. Se existisse uma forma mágica de desligar a dor, ele faria, sem pensar 2 vezes. Antes de falar o que não vive, silencia antes de apontar. Respeita. É bom saber que ainda existe gente com coração tão bom que acolhe em vez de julgar. Obrigada, né? Aí o blog do São Paulo fez uma matéria aqui, né, com esses trechos e colocou o seguinte, ó. A manifestação da esposa do Lucas evidencia o impacto emocional das críticas públicas sobre o atleta e sua família, além de reforçar a importância do apoio, respeito e empatia durante os períodos de recuperação e superação. Ela fez um post lá desabafando e claramente incomodada aí com muitos torcedores aí, né, cara, questionando, né, uns até fazendo piadinhas de mau gosto nos posts lá da Larissa, né, que é a esposa do Lucas. E assim, cara, 2 pontos aqui. Primeiro,
Evidentemente tem um monte de idiota em rede social que vai pra rede social da família do jogador e vai falar um monte de besteira, né, cara? Fazer piadinha, falar mal, julgar, isso sempre acontece, infelizmente. E aí tá errado. Outro ponto, tá errado aqui a esposa do Lucas se pronunciar sobre isso, né? Porque a esposa do Lucas não tem nenhum vínculo com o São Paulo. Nenhum vínculo, né? O Lucas tem vínculo com o São Paulo. Ele é jogador, ele é funcionário do São Paulo. A esposa dele não tem nada a ver. Então, o Lucas numa situação aí que ninguém sabe o que acontece com ele. Se machucou, voltou, né, cara? Lá no jogo contra o Fortaleza, jogou 3 jogos que ele ficou no banco, entrando no segundo tempo, depois se machucou de novo, né? Aí ficou já um tempão aí treinando. Aí todo mundo esperava que ele voltasse quando o Flamengo também não voltou, né? E ao mesmo tempo tá treinando normalmente, então a gente não sabe o que acontece com o Lucas. Então, essa questão do Lucas, cara, ou a diretoria do São Paulo vem a público explicar o que tá acontecendo, né? Ou o Lucas tem que vir a público explicar o que tá acontecendo. Ou o Lucas ou o São Paulo, né? São duas partes, o jogador e o clube, né? Então, a esposa do Lucas não tem nada a ver com isso. Se você vê como a situação é tão bizarra, né, cara? O São Paulo é tão obscuro, como não tem transparência nenhuma, cara. A esposa do jogador tem que vir a público falar, né, cara, alguma coisa, porque ninguém fala nada, né? Então, essa situação do Lucas muito complicada aí. É óbvio que tem que ficar aí na rede social dela falando um monte de besteira, como sempre tem, né, cara? Aí, e cobrar o Lucas, cara, criticar o Lucas, tem que fazer isso com o Lucas, não com a esposa, né? A esposa do Lucas, os filhos do Lucas, eles não entram em campo, né? Eles não têm nenhum tipo de contrato com o São Paulo, eles não são funcionários do São Paulo. Quem é funcionário do São Paulo é o Lucas, né? Então, se alguém, torcedor, né, quiser criticar o Lucas, tem que criticar o jogador, né? E não a família dele, porque infelizmente a gente já viu muitas vezes isso acontecer, né? O jogador tá mal, ou tá machucado, ou tá alguma coisa, muita gente vai falar da família do cara, e tá errado, né? Tá errado então, cara. Vamos ver se vai ser informação em relação ao Lucas, porque a situação dele aí tá complicada e ninguém sabe o que acontece porque ninguém fala nada, né? Mas a gente tem que cobrar o Lucas e a diretoria, e não a família do cara, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.